Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu me chamo Amanda e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a análise combinatória, tá? Para o que serve e onde nós vemos no dia a dia. Vamos resolver um exercício, comentar algumas outras coisinhas, tá bom? Vamos começar então. Então, o que seria a análise combinatória? A análise combinatória ela é uma parte da matemática que estuda a quantidade de agrupamento que podemos formar em um determinado conjunto. Como assim agrupamentos? Bom, nada mais é do que analisar as combinações possíveis, as suas possibilidades de ter um número, as possibilidades de criar diversas coisas. Nós vamos ver aqui alguns exemplos. Por- é, Como, por exemplo, a possibilidade da gente acertar os 6 números da loteria. Digamos que nós temos aí seis números para chutar e nós temos 60 números naquele papelzinho para escolhermos os quais dos 6 a gente acha que vai sair lá naquele sorteio e qual nós vamos acertar. Se nós acertarmos os 6, nós ganhamos aí muito dinheiro e se não acertarmos, a gente não ganha nada, né? Por exemplo, também o nosso CPF. O nosso CPF, nós temos aí uma quantidade de números e esse agrupamento de números, ele é individual para cada um de nós. Então, você tem um CPF, eu tenho um, e ele não se repete de maneira alguma com mais de uma pessoa. Então, ele é individual e nós usamos a análise aí. Então, nós temos uma quantidade de casinhas que nós precisamos preencher para que não fique igual ao de ninguém. O nosso número de telefone, por exemplo, também se enquadra nesse quesito da análise combinatória. Então, é individual para cada um. Em uma, vamos dizer, em uma lanchonete, os sanduíches são vendidos em combos. Os clientes podem escolher entre 3 tipos de carne: frango, porco ou bovina, em 3 tipos de queijo: mussarela, cheddar ou prato, e entre 2 tipos de bebida: refrigerante e suco. Sendo assim, quantas vezes o cliente pode pedir um combo sem repetir? Então, quais possibilidades que ele pode pedir um prato com cada coisa diferente sem repetir todos os ingredientes? Bom, vamos ver então. Aqui nós temos a resolução do exercício. Então, ao todo, o cliente já terá 3 decisões para tomar entre a carne, o queijo e a bebida. Então, podemos listar todas essas 3 por meio de uma tabela, que a gente vê aqui ao lado, né? Ou lista, ou diagrama. Esse aqui seria um diagrama. O problema é que o processo se torna cada vez mais trabalhoso quando você tem diversas outras possibilidades. Por exemplo, se você tivesse 5 coisas para escolher, o seu diagrama ficaria muito maior do que esse que nós vemos aqui do lado. Então, vamos ver aqui. Só a da carne bovina. Quantas possibilidades a gente teria aqui com a carne bovina? Bom, a gente pode escolher primeiro carne bovina, mussarela e refrigerante. Já fechamos nosso combo de 3 aqui, que é a nossa primeira opção. Voltando, carne bovina, queijo mussarela e suco seria a nossa opção. A nossa segunda opção, né? Aí muda depois o queijo. E nós teríamos a nossa terceira opção com o refrigerante, a nossa quarta opção com o suco e assim sucessivamente. Mas sem ter todo esse trabalho todo, nós sabemos que nós temos 3 possibilidades de escolha entre a carne, o queijo e a bebida, né? Para ficar mais fácil, nós temos aqui o princípio da multiplicação. Então, nós temos 3 coisas para escolher e nas 2 primeiras nós temos 3 tipos. Então, aqui, 3 tipos de carne, 3 tipos de queijo, 2 tipos de bebida. Nós vamos multiplicar esses termos para ver na quantidade
de possibilidades que a gente teria. Então, seria 3 tipos de carne, vezes 3 tipos de queijo. Aqui nós já teríamos 9. 3 vezes 3, 9. Mas multiplicando a quantidade de bebida. Então, 2 vezes a bebida. Então, já tínhamos 9 aqui, queijo, carne. 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18. 18 possibilidades. Aqui nós vemos o princípio multiplicativo da contagem. Se a decisão D1 pode ser tomada de X maneiras, e se uma vez tomada a decisão D1, a decisão D2 puder ser tomada de Y maneiras, então o número de maneiras de se tornarem as decisões D1 e D2 é X vezes Y. Ou seja, eu tenho, igual nós vemos aqui no exercício anterior, nós tínhamos um combo para ser escolhido, entre escolher 3 coisas: carne bovina, frango ou suína. Essa seria a nossa decisão D1 para ser tomada. Decisão D2, nós tínhamos que escolher a quantidade de qual é o nosso queijo que nós gostaríamos no nosso sanduíche. Então, seria a nossa decisão D2. Nós tínhamos 3 possibilidades, né? Também de queijo para ser escolhido. E da nossa bebida, que seria o suco ou o refrigerante. Múltiplo, que seria a nossa decisão D3. Então, X vezes Y vezes Z, por exemplo. Então, ficaria 3 vezes 3 vezes 2. Total, 18. Tudo bem? Aqui a gente pode ver também sobre as marchas da bicicleta. Nós temos lá, né, a nossa coroa e a nossa marcha, o nosso pedal, né? E nós temos 3 marchas: a leve, a média e a pesada. Nós vemos aqui, primeira, segunda, terceira. E nessa coroa aqui, nessa catraca, nós temos 9 possibilidades. Então, na primeira possibilidade, eu tenho 9 marchas para escolher. Na segunda, eu também tenho 9 possibilidades. E na terceira, eu também tenho as 9 possibilidades. Certo? E aqui nós vamos ver um diagramazinho de possibilidades. Aqui, ó. Marcha 1, C1, P1, C2, P1, C3. E assim sucessivamente, que nós vemos aqui, igual eu falei anteriormente, né? Mais fácil identificar aqui. Primeira marcha, 9 possibilidades. Aqui, primeira marcha, 9 possibilidades. Segunda marcha, 9 possibilidades. Segunda marcha, 9 possibilidades. Terceira marcha, 9 possibilidades. Bom, pessoal, a aula vai ficando por aqui. Eu espero que tenha dado para entender pelo menos um pouquinho do que é a análise combinatória. Nas próximas aulas, nós iremos nos aprofundar em outros assuntos dentro da análise combinatória, mas por agora seria só uma introduçãozinha mesmo do que seria a análise combinatória e para que serve mesmo, tá? Então, é isso. Muito obrigada e até a próxima aula.